Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Conexão Integra, o podcast aqui da Clínica Integra criado para te ajudar a refletir um pouquinho mais sobre você mesmo e refletir sobre saúde mental. Aqui você vai encontrar reflexão, acolhimento e autoconhecimento. Eu sou a Sara e no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito necessário, que é quando o trabalho adoece. Burnout, produtividade tóxica e silêncio corporativo. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a nossa psicóloga Gabriela. Muito bom ter você sempre aqui, Gabi, conversando comigo. Vez, né? 12 já, menina? 12. Uau. Depois de uma pausa, por causa de muita vida adulta e muitos pratos caindo, finalmente estamos de volta com mais um episódio. Tema super atual, né? Tá saindo na novela, na Ana Maria Braga. Que novela que tá saindo? Não Vale Tudo, né? Tem um episódio lá, tem um dos personagens que passou por um burnout ferrado lá, caiu duro dentro da empresa e tudo. Um tema super presente, então vamos dizer assim. Então, pra gente começar, Gabi, você consegue explicar pra gente exatamente o que é essa síndrome de burnout? Tá, a síndrome de burnout, ela também é bem conhecida como esgotamento mental, né? A antiga estafa. Ela é um conjunto ali de fatores que vêm relacionados ao estresse crônico que não é tratado, especificamente relacionado a questões de trabalho mesmo, não é o estresse crônico assim do dia a dia, não, ele é relacionado ao trabalho. Então, a pessoa vai se expondo a várias situações estressantes, ela não trata a causa daquele estresse, ela não se posiciona, não sai da situação estressante, enfim, e permanecendo ali, em algum momento, ela chega num processo de esgotamento, que é quando o corpo começa a pifar, literalmente, assim, né? Então, como é que eu sei se é um caso de cansaço extremo, sabe? Como que eu sei se é um caso de exaustão pontual ou se é de fato um sintoma da síndrome de burnout? Tá. O estresse crônico, o nome já diz, ele é crônico, ele não passa, ele não sara. Então, se você tá, por exemplo, cansada do seu trabalho e você chega em casa e você consegue no final de semana relaxar, descansar e no dia de voltar para trabalhar você conseguir voltar bem, com uma energia e tudo mais, isso é um cansaço pontual. Agora, o estresse crônico, não importa o quanto você descanse, é como se você não conseguisse descansar. A pessoa ela vai se tornando incapaz de desligar. Porque mesmo quando ela está em períodos de descanso, a cabeça acaba ficando ainda voltada para questões que estão relacionadas ao trabalho. Exatamente. Existe uma definição, a primeira definição que veio de burnout lá na década de 70, que o autor ele fez uma relação assim com um prédio que pega fogo. Eu acho muito interessante essa relação. Porque o burnout, a tradução dela é isso, né? É o que queima de dentro para fora, alguma coisa assim? Queima até o fim. Né? O burnout é que você vai mesmo até a exaustão, até parar. Então, Freudenberg, que é esse primeiro que veio a relatar o burnout, assim como essa exaustão relacionada ao trabalho, ele faz essa alusão ao prédio em chamas, né? Então, tem a estrutura, por fora tá todo mundo olhando e tá tudo bem, mas por dentro é o fogo que consome, vai consumindo tudo até não sobrar nada. Então, a pessoa ela vai percebendo para outras áreas da vida assim um grande vazio que é deslocado ali para pôr todas as energias nas questões de trabalho, né? Então essa exaustão vai consumindo até um ponto que se a pessoa não para por conta própria, o corpo dela vai começar a parar ela mesma. E como que a pessoa... Quais são os principais sinais de alerta que ela tem que ter, Gabi? Então, assim, estou num trabalho, estou me sentindo esgotada nesse trabalho. O que eu tenho que prestar atenção para eu entender se eu estou entrando numa situação que vai virar patológica? Olha, esse próprio esgotamento, esse cansaço que não vai embora nunca e um pensamento
muito ali obsessivo pelas questões de trabalho, já são um baita de um sinal de alerta enorme, assim. Se você não está conseguindo dedicar um tempo para descansar, para relaxar, para ter atenção com a sua família, com a sua espiritualidade, com o seu lazer, enfim, com as outras áreas da vida, que não só o trabalho, porque a vida tem várias áreas, né? Uhum. E quando as pessoas vêm para a clínica nesse ponto, assim, de ruptura, é justamente essa a explicação que eu faço. A vida, ela tem várias áreas, né? Então, temos o relacionamento, temos a família, temos o lazer, temos a espiritualidade, temos várias áreas. E temos a área do trabalho. Quando a área do trabalho começa a consumir todas as outras, e você percebe que você já não tem mais tempo para o seu relacionamento, você já não consegue mais dar atenção para sua família, você percebe que sua casa vai ficando de pernas para o ar porque você realmente não está dando conta de dar a atenção devida para essas outras áreas e você vai parando de cuidar de outras questões que anteriormente eram prioridade para você, é um baita de uma sirene, assim, ó. Uhum. É um baita de um sinal de alerta. E aí, então, pode ser uma situação em que você trabalha muito, né? Então, você trabalha todas as suas horas que você tem disponível, você está trabalhando, mas pode ser uma fadiga não pelo excesso de horas de trabalho, mas pela própria função em si, às vezes, né, Gabi? Por exemplo, pode ser que você exerça uma função que seja muito estressante, então, mesmo que você trabalhe dentro do seu tempo de trabalho, isso pode te esgotar pelo próprio estresse do trabalho em si e até mesmo pela gestão, né? E, talvez muito ali. Muito pela gestão, né? A gente tem vários fatores. Como também a gente explica isso quando a pessoa chega num processo de esgotamento. Não é excesso de trabalho. Muitas vezes não é só o excesso de trabalho. Existe sim desvio de função, acúmulo de função, com os desligamentos que a empresa acaba acontecendo ali, fica com pouco pessoal e aí essa produtividade é distribuída para quem sobrou na equipe, que acaba ficando também com trabalho acumulado, trabalhando mais horas para dar conta, tal. Isso é uma situação. Agora nós temos outra situação, porque assim, o estresse relacionado ao trabalho, ele não vai vir só de um acúmulo de trabalho em si, mas também do nível de responsabilidade, como você falou. Tanto que quando a gente vai olhar as pesquisas voltadas para burnout, mais recentemente a gente encontra ali no top 2, profissionais da área da saúde, principalmente da enfermagem e professores. Que são ali profissões que exigem muita responsabilidade, muito cuidado, porque a enfermagem, se errar, o que acontece? Sim. Né? Professores constantemente sendo avaliados pela instituição escolar onde atuam, pelos alunos, pelos pais dos alunos, então... Recebe uma cobrança excessiva, né? Exatamente. E essa questão também dessa cultura avaliacionista do trabalho. Uhum. Então, tudo eu estou sendo observado, minha produtividade está sendo medida, você fez desse jeito, faça desse, não, agora está errado, faça de outro. Então, temos vários tipos de feedback que as empresas muitas vezes não sabem como utilizar essa ferramenta do feedback adequadamente também para promover uma gestão ali que orienta, que desenvolve e não que deixa a pessoa com essa carga excessiva de responsabilidade, entende? Então, são vários outros fatores também ligados ali a uma cultura das empresas e do período que a gente está vivendo, que a gente também não pode desconsiderar, o risco de ser mandado embora, enfim, várias questões que acho que vão... A própria cultura da produtividade, né, Gabi? Porque, às vezes, eu creio que pode acontecer também, da pessoa se colocar nessa situação por uma característica dela mesma. Sim. Da personalidade dela, de querer estar sempre produtiva, de não conseguir parar para descansar, de ter essa cultura de alta performance e o quanto que isso também pode adoecer, né? Que é promovido, né? Às vezes por fatores externos, como a gente estava falando, da própria empresa, de uma gestão, por exemplo, que incentiva a competitividade excessiva,
onde você precisa ser produtivo a todo custo, senão você é mandado embora, lógico, né? A empresa, ela vive de resultados, mas de que forma ela coloca esses resultados para os colaboradores, sabe? Existe sim uma cultura externa que favorece esse estresse, essa sobrecarga da pessoa em si, mas tem fatores internos ali que são de predisposição, que são as pessoas que a gente fala que elas vêm naturalmente com esse padrão excessivo de cobrança, que é o quê? É a pessoa que é as famosas workaholics. Em algum tempo isso era bonito. Opa! Ainda hoje eu acho que tem gente que acha que é bonito falar que é workaholic. Então assim, você pergunta a pessoa como ela tá. Ah, tô correndo, tô cheia de serviço, nossa, não sei o quê. Sempre correndo, ocupado, sempre com alguma coisa para fazer. Então, esse perfil de pessoas são pessoas que colocam o próprio valor através da produtividade. Então, a vida delas é produzir. Você falar, vamos sentar e vamos assistir uma série, a pessoa entra em colapso, porque para ela isso não é produtivo. E mesmo que ela sente, a cabeça dela vai ficar, eu deveria estar fazendo não sei o quê, eu deveria estar adiantando coisa do meu trabalho, eu deveria, entendeu? São pessoas que são, você tá rindo, você tá se identificando, né? Perfeitamente. São pessoas que são incapazes de relaxar, e isso daí a gente consegue identificar também essa predisposição pela história da pessoa. Então, são pessoas ali que às vezes tiveram uma criação com pais um pouco rígidos ou que avaliavam a questão do valor ali da criança, do jovem, pelo desempenho dele na escola ou em outras funções, pessoas que assumiram responsabilidades muito cedo na vida, que às vezes essas responsabilidades eram incompatíveis com a idade, né? Esse perfil de pessoa, às esse que até os pais já eram assim, focadões na produtividade, todo mundo sempre trabalhando, sempre. Então, essa pessoa, ela vai constituindo uma personalidade que ela tem uma autoconfiança muito elevada, ou seja, ela sabe que ela é capaz, porque a vida foi colocando ela nessas situações e ela foi desenvolvendo essa autoconfiança, essa percepção de ser capaz de enfrentar grandes desafios, mas a autoestima dela é um pouco prejudicada, porque o valor dela vem através do fazer, do produzir. E não porque ela se enxerga com características dignas de ter valor para além do que ela produz. Né? Isso daí é uma bombinha relógio. Olha ela rindo de novo. Tá. E aí, qual que é o ápice? O que acontece? Então, a pessoa chega nesse nível de exaustão, né? O quanto que isso vai impactar, tanto na saúde mental como física? O que você geralmente tem visto na sua clínica? Tá. Olha, o ponto de colapso é quando a pessoa vem fazendo aqueles sintomas clássicos de crises de ansiedade. Então, ela começa no trabalho ou em qualquer lugar sem motivo aparente, entre muitas aspas, porque, né, a pessoa tá tão imersa nessa coisa de ser, assim, de viver esse trabalho, que ela vai ficando aquela metáfora do sapo na panela de água quente, já viu? Né, que tá, quando entra ali... Ela não tá percebendo. Não. Ela não percebe, quando ela vê, ela já tá. E aí, esse sem motivo aparente, assim, a qualquer momento ela começa a ter taquicardia, que é o coração acelerando, a respiração fica difícil, então ela relata uma falta de ar. Às vezes o choro, muito choro, sem motivo aparente, de novo, entre muitas aspas, então ela tá do nada, começa a se emocionar e chorar, tremores nas mãos, tremores no corpo, sudorese, né, que é quando a gente começa a transpirar demais, principalmente na palma da mão e dos pés, insônia. Tem um clássico de acordar 3 horas da manhã, né? Acordar assim e não conseguir dormir mais, e quando acorda parece que é automático, o pensamento já se volta para o trabalho, né? Tem uma dor muito clássica e o pessoal acha que é problema ergonômico, acha que é de postura do trabalho, da cadeira, alguma coisa. Mas não são as dores de tensão mesmo, já de uma pessoa que vem no estresse crônico, que é uma dor aqui na cervical, assim, ó, não tô falando, gente, pelo amor de Deus, se sentir essa dor, procure um ortopedista. Mas a gente orienta a procurar todos os profissionais ali, multidisciplinares, para a gente descartar causas fisiológicas, né? Cardiologista, ortopedista, quando sente essa dor, mas no fim acaba que tá tudo
bem nos exames e aí a gente entende que é causa emocional. Mas essa dor aqui, assim, no pescoço, nos ombros, que é uma dor de tensão e que às vezes vem acompanhada também de uma dor de cabeça, que não passa, sabe? Uma coisa assim que a pessoa toma medicação ali para um analgésico, alguma coisa, mas ela volta de novo, entende? E você deu o exemplo da novela, que alguém desmaiou dentro da empresa, é isso? Foi, menina. Chega nesse nível da pessoa perder consciência, pode chegar. Porque se você está passando por uma crise, né? Uma crise de ansiedade muito forte ali, sem o devido cuidado profissional, acompanhamento que você estiver passando, você não sabe o que está acontecendo. Então, você pode chegar, sim, a um nível de esgotamento mesmo ali, de ter um colapso. É o seu corpo te desligando, numa tentativa de te proteger. Exatamente. Então, se você não para, na medida que você está percebendo os sinais, por conta própria, o seu corpo, em algum momento, ele vai te parar, né? Porque é uma sobrecarga mesmo intensa ali, de estresse que gera no nosso corpo uma série de reações. E reações eu tô falando fisiológico, eu tô falando reação do corpo humano, eu não tô falando só apenas a reação emocional. O corpo, ele fala, né? Não tem aquele livro, o corpo fala, então ele reage às situações também, né? Gabi, e quando a pessoa, né, se ela conseguir sair desse trabalho, ela saindo desse trabalho, esses sintomas, eles desaparecem? Olha, como que persiste essa síndrome, assim, na vida da pessoa? É necessário um acompanhamento psicológico, né? Porque como essa situação do estresse crônico, ela gera marcas emocionais, a depender do que a pessoa estava vivendo nesse trabalho, eu tenho exemplos de microgerenciamento, por exemplo, na clínica, que a pessoa estava submetida a uma liderança que fazia a gestão quase que minuto a minuto. Então, essas pessoas, elas ficaram o que a gente chama de hipervigilante. Qualquer sinalzinho no celular, qualquer sinal de e-mail no computador, a musiquinha do Teams, né? Que o pessoal fala bastante no LinkedIn do trauma da musiquinha do Teams, né? Essa pessoa, ela tem ali as reações de quando ela estava naquela situação. E aí então, ela pode levar isso para outros contextos. Pode, porque... Mesmo ela arrumando um outro trabalho, nesse outro trabalho ela pode ter um gatilho. É o medo de acontecer de novo. E aí a gente precisa trabalhar com o quê? Com evidências de que ela não está mais exposta àquele tipo de liderança, que ela não está mais naquele ambiente. Então, de trazer ela para uma realidade de que essa contingência, a gente fala, essa situação, esse ambiente, tudo que envolve aquilo, mudou. Mas ela traz as marcas, entende? Então, por isso que é muito importante o acompanhamento psicológico, para que a pessoa não vá carregando isso para outros empregos onde ela for passar, entendeu? E se acontecer uma situação, Gabi, em que a pessoa não consegue sair desse trabalho? Por N fatores, porque ela tem medo de não conseguir se colocar no mercado de trabalho, por causa do salário, porque muitas vezes ela tem um salário que ela acredita que ela não vai conseguir ter em outro lugar, né? Então, às vezes, ela se submete a essa situação estressante porque ela precisa desse dinheiro, ou porque ela não pode sair mesmo, pelos motivos que ela não pode sair do trabalho. O que a gente pode fazer? Existe um preventivo? Eu sei que eu tô numa situação que é estressante, mas eu consigo fazer algumas coisas que pode prevenir que eu não adoeça? Psicoterapia. Check. Vamos lá, deixa eu ticar aqui minha lista. A psicoterapia vai ajudar tanto a gente a entender se é uma pessoa que tem esses fatores de predisposição, como a gente estava falando aqui do padrão excessivo de cobrança, ao burnout. Então, ela é uma workaholic. Ela vem com essa... eu entendo o meu valor pela minha produtividade, carreira acima de tudo, eu amo o meu trabalho e não sei o quê, aquela pessoa que, né? Ela já é assim. Se é uma pessoa que traz essa personalidade, a gente pode ir trabalhando maneiras de flexibilizar isso de uma forma preventiva. Agora, se é uma pessoa que não tem esse perfil e que está inserido num contexto de trabalho onde está levando a um estresse crônico, acho que a psicoterapia ela vai favorecer muito a entender se ela realmente não tem como sair,
o que, né, a gente já põe em xeque, que a gente estava conversando sobre isso antes de entrar aqui, né, que a gente já põe em xeque, porque o não ter como, pensando num planeta que tem mais de 8 bilhões de pessoas e tem, portanto, não sei quantos bilhões de possibilidades de você fazer outras coisas para além desse trabalho, né, precisa entender o que é esse não ter como sair. Por que a pessoa está enxergando dessa forma, né, para que ela mesma vá entendendo e desmistificando esse não poder sair de lá, né? Porque talvez eu não vá encontrar um outro salário. Ok, pode ser que você tenha que realmente fazer uma escolha de descer alguns degraus financeiramente para você recomeçar saúde, né? Em outra empresa, mas com o tempo você conquista isso, porque assim, você não iniciou a sua carreira ganhando o que você ganhava naquela empresa. Então existem tantas outras possibilidades de você ir para um trabalho social, por exemplo, um trabalho que te permita ter um espaço ali, uma vida além daquela jornada de trabalho para você fazer uma renda extra, por exemplo. Né, e conseguir atingir ali o que você ganhava, enfim, mudar de área, fazer outras coisas, empreender, que o empreendedor também é outro que sofre com essas coisas aí do esgotamento, né, mas empreender de uma forma saudável, tem tantas possibilidades que a gente precisa sentar e conversar com essa pessoa para ver o que está levando ela a entender que ela precisa morrer naquele emprego, entendeu? Porque não precisa, saia de lá, sabe assim? Mas é um processo que leva tempo até a gente conversar com a pessoa e entender direitinho o que está acontecendo, né? O caminho não tem como, é a ajuda profissional, né? Porque dificilmente ela vai conseguir sair disso de uma forma saudável se ela não tiver um acompanhamento de um profissional especializado, né? Exatamente, né? Principalmente as pessoas que estão inseridas em culturas ali que praticam assédio moral, né? Às vezes a pessoa até gosta do trabalho, né? Sim. Mas é uma gestão tão despreparada que faz a pessoa desistir. Perder a identificação com o trabalho e questionar, inclusive, se ela serve para aquilo. E aí a gente entra numa questão bem importante, que é a responsabilidade das próprias empresas sobre isso. Porque muitas delas vão fazer uma vista grossa, né, para esse tipo de situação. Agora a gente tem a atualização da NR1 para ajudar a gente nessa questão, que é um grande ganho aí para nós que trabalhamos com a psicologia também organizacional. A NR1, que a Gabi está citando, ela é uma norma do Ministério do Trabalho que traz diretrizes sobre segurança e saúde do trabalho, né? Então ela já é uma norma que já existe, ela passou por uma revisão, e dentro dessa revisão existem alguns fatores que eles consideram riscos, né? Existe um programa de gerenciamento de riscos, e dentre os vários riscos que existe dentro do mundo corporativo e do trabalho, um desses riscos que é novo, que foi inserido agora, são os riscos psicossociais. Isso. Né? Por isso que a gente está trazendo esse assunto, porque os riscos psicossociais passam a ser uma responsabilidade das empresas, né? Você consegue explicar pra gente, Gabi, o que seria isso? Sim, olha, quando a gente fala da NR1 e do gerenciamento desses riscos ocupacionais, tem vários tipos de risco. Vou dar um exemplo aqui, só para ilustrar. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que trabalha com algum produto inflamável, que tem risco de pegar fogo ali no negócio, entendeu? Então, o que eu vou fazer para gerenciar esse risco? Eu preciso ter um ambiente adequado para manipular esse produto, eu preciso proteger os colaboradores para que eles tenham um EPI adequado para manipular esse produto. Se acontecer um incêndio, eu preciso que esta equipe esteja treinada para esse tipo de situação, como reagir a esse tipo de situação. Isso eu estou fazendo o quê? Eu estou gerenciando o risco de incêndio, o risco em si trabalhar com um produto inflamável, ok? E aí essa NR1 agora que foi atualizada, a gente tem um marco que é ela evidenciando os riscos psicossociais, que são os riscos, os prejuízos psicológicos, os prejuízos de saúde mental, emocional,
social que esse trabalhador pode ter no ambiente em que ele está inserido. Então, quando a gente fala dessa questão da produtividade, das metas inalcançáveis, de como é feito o feedback, das questões de assédio moral, essa empresa agora precisa ter um programa para gerenciar esses riscos. Então, ok, nós estamos aqui, toda empresa está exposta a... temos metas. O que nós vamos fazer para colocar essas metas de uma forma saudável, trabalhar com esses colaboradores, a forma que eles vão atingir esses resultados? Nós temos uma política, algum compliance sobre assédio moral? Se isso acontece na empresa, o que é que nós vamos fazer? Como nós vamos ensinar os colaboradores a identificar isso na empresa? Entende? Então, é a mesma coisa do risco lá do produto inflamável. A partir do momento que eu tenho pessoas trabalhando em conjunto, eu tenho riscos psicossociais envolvidos, porque são interações ali, né? E você acha que as empresas estão preparadas para lidar com esse tipo de situação? Você acha que é algo que a empresa está disposta a cuidar? Depende. Eu acho que depende muito da cultura dessa empresa, depende muito da visão da alta gestão dessa empresa. Mas agora é norma, entende? Então, isso é algo que é super indicado para as empresas terem esse olhar agora preventivo, busquem psicólogos para fazer essa avaliação dos riscos psicossociais, né? Para garantir que o planejamento esteja ali adequado dentro e evitar não só as questões jurídicas, sabe? Eu acho que é para além de questão jurídica, eu acho que eu penso que é ver a questão de saúde mental ali na empresa que eles fazem a gestão. Até porque o funcionário saudável, ele vai ser muito mais produtivo. Né? Pensando assim, que a empresa sempre vai olhar para o lado da produtividade, proporcionar um ambiente de trabalho adequado vai favorecer a produtividade, no final das contas. Né? E principalmente preparar essas lideranças aí que quando a gente recebe casos de burnout, na clínica, muitas vezes eles estão associados a uma liderança despreparada para gerir pessoas. Às vezes até a própria liderança está adoecida, né? Também. Às vezes a empresa ela tem uma cultura que é tão rígida, essa liderança adoece a equipe porque ela também já está além das 10. A liderança média, que é aquela que está entre o operacional e a alta gestão, essa liderança ela deve ser muito bem preparada. Se a empresa não prepara, esse líder precisa buscar se desenvolver. Porque eles impactam diretamente quem está embaixo. Quem está embaixo é uma galera. Quem está no operacional, quem está sob a liderança deles, né? Então, eles vão sofrer uma pressão de cima mesmo da alta gestão. E como eles passam isso para baixo, entende? Então, é a camada ali que mais precisa buscar se desenvolver, se preparar para poder lidar tanto com o feedback para cima, porque o feedback, ele não é só do líder para o liderado. Esse líder, ele pode dar um feedback também para a alta gestão. E entender se o contexto onde ele está ali liderando é um contexto saudável para ele também, porque senão ele faz o que? Ele passa isso para a equipe. Ele adoece e ele adoece uma equipe inteira. Exatamente, já vi isso acontecer. Entendeu? Eu também já vi isso acontecer. Né? Então, é a pessoa ali, esse líder, que precisa estar constantemente se desenvolvendo em questão de liderança, sobre como eu aplico esse feedback para minha alta gestão, se eu estou percebendo que há práticas que são nocivas para a saúde mental, minha e dos meus liderados, e que ele saiba a hora de sair também. A hora onde ele não está se adequando àquela alta gestão, à pressão que vem, e está transpassando isso para a equipe dele.
né? Isso eu falo um pouco no meu livro, que vai ser lançado. Ai, que coisa maravilhosa! Esse spoiler é notícia de primeira mão. Nossa, eu sou apaixonada por pessoas que se arriscam e se jogam a escrever livros. Então conte a novidade, a Gabi vai lançar um livro. Pois é, esse livro ele tá em lançamento já essa semana. Essa semana já? Essa semana, sim. É o Liderança Anti-Burnout. Liderança Anti-Burnout. Que foi escrito com muito carinho, justamente pensando nesses líderes que estão na liderança média, entre a alta gestão e as suas equipes ali no operacional, para que eles possam identificar tudo isso que nós conversamos aqui. Quais são os sinais? Como é que eu sei que eu estou passando por esse processo de esgotamento? Como eu faço para não chegar num colapso? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar com a minha saúde mental enquanto líder para que eu não passe para a minha equipe aquela questão? Muitos líderes parece que não têm esse conhecimento do tamanho da influência deles na cultura de uma equipe. Tem. Sabe? Muita. Tem, Gabi, liderança que a gente não sabe como. A gente vai trabalhar naquele dia sem saber como que vai ser o nosso dia, porque o dia depende do humor do líder. Exatamente. Se o líder aparecer lá dando bom dia, a gente já sabe, não, então hoje o dia de trabalho vai ser bom. Mas se o líder passou e não deu bom dia, a gente já sabe que o dia vai ser ruim. E isso influencia muito no trabalho da equipe, no dia a dia e na vontade da pessoa de estar ali ou não, né? E aí gera aquela baita rotatividade de equipe que ninguém para no emprego. E aí entra um pouco de autorrelato também, né? De mim. Porque eu passei por isso, justamente por isso. Antes de ser a psicóloga que trata o burnout, né? Eu fui a pessoa que passou pela síndrome do esgotamento, que entrou em colapso de fato, que precisou buscar ajuda, que precisou ser medicada e fazer terapia. Você, no seu caso, você precisou chegar nesse nível do seu corpo te desligar. Para você entender que era um problema. Exatamente, meu corpo parou. Eu também tenho essa tendência à produtividade. Então eu gosto muito, né, do que eu faço e tudo mais, mas hoje eu procuro medir um pouco melhor. Mas na época que eu passei por isso, foi de fato também uma liderança totalmente despreparada que apoiou. Então foi um encontro de duas questões ali, né? A minha questão, que já é de ser da produtividade, e a questão dessa liderança extremamente despreparada, que para mim, assim, eu vejo como uma judiação, porque é uma pessoa que tem muito potencial, mas que infelizmente é essa questão, né? Vai liderar, não sabe como liderar, não sabe muito o que fazer, meio perdida no desenvolver ali dessas questões de gerir uma pessoa, de aplicar um feedback, como eu aplico, qual a frequência, de solicitar esse feedback como líder para estar sempre também se melhorando ali, né, como pessoa e como gestão e tudo mais. Então, que eu acabei adoecendo, e isso foi uma questão que falou assim, poxa, é algo que me levou para esse caminho de querer ajudar as pessoas, e por que não, através disso, compartilhar com os líderes algumas ideias, né? Algumas visões agora, como psicóloga que orienta líderes aqui na psicoterapia, né, sobre isso. Legal. E Gabi, que dica que você pode dar pra gente, né, que você acha que é importante, que talvez você tenha até colocado ali no seu livro, que a gente pode ter mesmo para cuidar da nossa saúde mental quando a gente começar a perceber que o nosso trabalho pode estar interferindo, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso me cuidar? Quais são as práticas que eu posso ir adotando? Olha, eu acredito que o primeiro passo mesmo é, se você identificar que está passando por isso, procurar uma ajuda, procurar conversar com alguém que você confie, que esteja fora do contexto de trabalho. Porque com essa imersão no contexto de trabalho, às vezes a gente não consegue perceber se sou eu, ou é o trabalho, ou é o que está acontecendo aqui, né? Então, com essa dificuldade, é interessante a gente buscar uma pessoa de confiança de fora, para desabafar, para conversar e tudo mais, assim.
E, cara, não se abandonar por causa do trabalho. O trabalho é uma das áreas da nossa vida. E a função dele pode ser realmente ali uma missão que você tem, alguma coisa muito bonita que você quer deixar como legado e tal. Mas, principalmente a função de renda, sabe? É realmente colocar o trabalho no lugar que ele merece ter na nossa vida, que é o lugar do trabalho, né? E entender que nós temos outras áreas ali que precisam ser cuidadas, porque muitos desses processos às vezes vêm também como fuga. Eu foco demais no trabalho porque tem alguma outra área ali que está me incomodando, mas eu não quero olhar para ela, então eu prefiro enfiar a cara no trabalho do que ter que lidar com isso, entende? Às vezes pode ser um relacionamento, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão financeira, não sei. E aí a pessoa prefere se enfiar no trabalho mesmo do que lidar com aquela questão que está incomodando. Então, esse é o caminho, não tem para onde ir, vamos buscar psicoterapia. O espaço terapêutico ele é um ambiente seguro que vai ajudar, né, Gabi, a pessoa a olhar para esse trabalho de outra forma, olhar para dentro de si, entender que tá tudo bem descansar, entender que é importante ficar um pouquinho no ócio sem querer ser produtivo o tempo todo, né? Então, eu acho que esse é um espaço seguro e se você que está aí ouvindo a gente, está se percebendo que não está se sentindo bem, né? Se ouviu o que a gente está falando aqui, acendeu uma luzinha amarela por aí, e a Clínica Integra está aqui à disposição para te ajudar. A gente tem uma equipe de psicólogos, a gente tem a Gabi, aqui especialista em burnout, e vai estar disponível também para te ajudar para passar por essa situação de uma forma que seja muito mais saudável, com mais autonomia, né? E buscando muito mais um autocuidado. Sim. Antes da gente encerrar, eu lembrei de uma coisa. Que a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram. Mas eu creio que são perguntas que a gente meio que já respondeu aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui é como saber se estou com burnout ou só muito cansada. A gente já falou disso, que o burnout ele vai vir para ele vai trazer um prejuízo para a vida da pessoa. Isso, é um cansaço que não passa, pensamento excessivo ali no trabalho, com alguns dos outros sintomas ali que a gente trouxe também. E o cansaço normal é aquele que a gente chega em casa, descansa e no outro dia a gente tá descansado. Consegue desligar do trabalho, né? Quando chega em casa. Aí outra pessoa perguntou, burnout dá sintomas físicos? Sim. Muitos sintomas físicos, porque ele vai vir com uma carga de ansiedade. Exatamente. E a última pergunta é o que posso fazer quando estou esgotada, mas não posso parar de trabalhar. Eu acho que esse é o principal ponto quando a gente fala do burnout, porque é a pessoa se perceber num beco sem saída. Mas é aquilo que a gente está falando, eu não posso parar ou eu não quero explorar as outras opções para parar, né? Porque você não poder parar é algo muito definitivo, assim, muito, né? Aquela coisa assim de, nossa, eu realmente não tenho saída. E aí na psicoterapia a gente consegue explorar outras opções, assim. Entender que pode ter saída. Sim! Fazendo um relato bem pessoal aqui, partindo de um ponto bem pessoal, um autorrelato. Eu cheguei na minha terapia muito dessa forma, assim, não tenho o que fazer, eu sei que eu estou numa rotina que vai me adoecer, né, estou vindo aqui para a terapia querendo fazer um preventivo, se for possível, mas muito falando sobre, não tem saída, é só isso, é desse jeito, não tem como mudar. E todas as opções que o meu psicólogo me dá, eu sempre falo, não dá pra ser desse jeito. Não tem como ser desse jeito. E ele dá outras soluções e eu falo, não tem como. Então eu acho que é muito também, Gabi, sobre a gente conseguir aceitar e talvez até conseguir abrir mão do controle, abrir mão desse lugar de que sou a Mulher Maravilha e dou conta de tudo, que eu acho que eu sempre me coloco nesse lugar, mas assim, é muito assim, conseguir mudar a visão do negócio. E eu percebo que muitas vezes eu fico rebatendo com o meu psicólogo porque eu não quero aceitar as sugestões que ele tá dando, entendeu? Mas eu sei que é uma resistência minha. É como se você tivesse
dentro de uma caixa, te apertando pra caramba, e você tá tentando dar um jeito de caber naquele lugar onde você não cabe, mas você quer ficar ali, porque a caixa é sua, aquela caixa você que conseguiu, e você vai ficar ali, entendeu? Se contorcendo, não cabe, cara, não serve, não tá servindo, tá te machucando, tá te prejudicando, você precisa sair, né? Mas É isso. Tudo é um processo. Vai dar certo. Tudo é um processo. Vai dar certo, tô confiante. Mas, Gabi, obrigada pela sua participação. Agradeço pelas suas contribuições. Eu acho que foram muito importantes. E quando lançar o livro, a gente vai divulgar também na Clínica Integra. Vamos divulgar aqui o link para quem quiser adquirir esse livro, que eu acho que é um assunto muito importante, muito atual, muito recorrente. Com essa atualização da norma, as empresas elas vão ter que se adequar, né? Não vai ter para onde fugir. Então, acho que é importante a gente se interar sobre isso, né? Se apropriar sobre isso. sim. Então, se você precisar de ajuda, a Clínica Integra está à disposição. Só entrar em contato aqui com a gente. O autoconhecimento é uma jornada e a gente está aqui para te acompanhar. Obrigada, Sara. Obrigada, pessoal. Até mais.